Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo, um vlog do meu dia. Hoje eu tenho que organizar algumas coisas aqui na minha casa e eu estou entrando numa mudança da minha vida. Eu tive minha filha faz 9 meses, né, Maitê? Que ela tá aqui do meu lado. Oi, Ticias! Ai, que linda! Eu tive a Maitê faz 9 meses. E acredito que para todas as mães que têm filho, assim, no primeiro ano, baseado nas conversas que eu tive... Ai, que tosse! Meu Deus, querendo chamar atenção. Todas as mães que eu conversei que tiveram filho... recentemente, no caso, ou até algumas que eu conversei que faz bastante tempo já que tiveram filho, todas elas falaram que o primeiro ano de vida foi bem complicado, né? E eu estou provando deste primeiro ano que é um misto, que é muito prazeroso, que traz muitas alegrias, mas que ao mesmo tempo é cansativo e demanda muito, principalmente da mãe, né? E eu me deixei muito de lado. Eu já estava há um tempo já observando que até quando eu ia sair, quando eu ia em algum aniversário, quando eu ia em algum lugar que eu gostaria de estar lá, eu não tava me arrumando, eu não tava passando nada na cara, eu tô cheia de espinhas, por conta das minhas plaquetas no momento que estão baixas. Eu estava me deixando de lado, literalmente. A Maite saía lindinha, toda arrumadinha, cheirosinha, e eu não conseguia me sentir bem. Tu para de querer usar mais atenção, guria. Mas então, eu tô entrando nessa fase agora. Espero que vocês me acompanhem nesse momento. Vocês podem ver que tá cheio de baguncinha ali pra arrumar, né? Eu vou só terminar de dar o cafezinho da manhã pra Maitê aqui, né? Que ela tá comendo uma bananinha. E eu vou passar uma coisinha na minha cara pra ficar um pouco mais ok, pra vocês me verem aqui. E também pra eu ficar bem também pra passar o dia, que eu observei que quando eu me arrumava, né, nos dias que eu me arrumei agora semana passada, o meu dia rendeu muito mais. Então eu vou fazer isso pra render esse dia hoje também. Então eu vou só terminar de dar a bananinha pra ela e vou fazer uma maquiagemzinha. Gente, como eu falei, então, já arrumei a cama aqui, já dei uma bananinha pra Maitê. Agora a Maitê tá brincando aqui do meu lado e eu vou aproveitar pra maquiar bem rapidinho. Só fazer uma coisinha rápida mesmo, só pra render melhor o dia. No início, logo quando a Maitê nasceu, eu achava isso um pouco de egoísmo, sabe? Eu não conseguia ver cuidar de mim como algo bom. E eu acredito que se eu tivesse feito isso mais vezes, eu estaria emocionalmente melhor, sabe? Fechei o vidro ali, gente. A gente se mudou recentemente pra onde a gente tá morando agora. Acredito que essa semana vai fazer um mês que a gente se mudou. E tá sendo tão diferente mesmo, assim, olha, é realmente muito grande a diferença. Deixa eu só colocar mais pra cá, acho que aqui vai pegar uma luz melhor. Vocês podem ver que ali pega um pouquinho no espelho, porque a gente não conseguiu organizar tudo ainda, sabe? Tem um quadro ainda que a gente precisa pendurar. E algumas coisinhas, assim, sabe? Mais decorativas agora. Praticamente tudo no seu devido lugar já. Mas tem sido tão grande a diferença, porque a gente morava antes em Novo Hamburgo e agora a gente tá morando em Campo Bom. Só que em Novo Hamburgo, a gente morava na parte industrial, então, tipo assim, até tinha uma rua que era bem movimentada atrás, mas não era tão movimentada como a gente tá morando agora. A gente tá morando bem no centro
Então é movimento dia e noite, de madrugada, o tempo todo. Mas tá ótimo. Eu queria morar assim pra eu poder fazer as coisas mais sozinhas, porque hoje o meu marido, o Léo, ele trabalha dia e noite. Porque foi nosso combinado pra eu poder sair do meu emprego pra poder ficar com a nossa filha em casa. Então é puxado pra ele, puxado pra mim, é puxado pra nós todos aqui. Mas vai valer a pena. É tudo por uma boa causa. Eu tô olhando no espelho aqui, tá? Ai, gente, mas enfim. O que eu falei ali de estar emocionalmente melhor é que na última semana eu passei por uma semana bem difícil, sabe? De me sentir mal, de me sentir triste, sem motivo. Enfim, um misto de sentimentos, sabe? E eu não queria estar assim. E a gente sabe que pra gente cuidar de uma criança a gente tem que estar bem, a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar alegre, né? Porque a criança, querendo ou não, ela é o nosso reflexo, né? Se a gente estiver bem, a gente vai deixar a criança bem. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai conseguir cuidar dela, né? E... enfim, mas domingo eu e meu marido tivemos um dia muito bom, graças a Deus, com a nossa filha. A gente foi passear, a gente foi aproveitar um pouco juntos. Porque durante a semana a gente também não consegue se ver praticamente, né? A gente se vê muito pouco. Só entre o intervalo de almoço, que agora, graças a Deus, ele consegue vir almoçar em casa comigo. E ver nossa filha, porque antes ele via nossa filha só no final de semana. Então, enfim. Mas foi uma mudança que foi muito boa pra nós. Agora não preciso depender dele pra ir no mercado, que antes era tudo longe. Aqui tem uma farmácia do lado, tem um mercado de cada lado do apartamento praticamente. Então é muito bom. Aqui tá sendo ótimo pra nós no momento. Acredito que vai nos ajudar também, psicologicamente falando, né? Ó, eu tô fazendo uma maquiagem bem rapidinha e eu vou acelerar um pouco aqui pra não ficar demorando. Ai, gente, queria deixar meu cabelo solto, mas pra quem é mãe sabe que isso não é possível. A frase nasce uma mãe, nasce um coque é real, porque cabelo solto não é funcional, além de ser quente, né? Então não vai rolar deixar solto o cabelo. Maite segue brincando, ela já tá com soninho, já quer fazer a primeira soneca dela. E eu vou dar um pouquinho de mamazinho pra ela pra ajudar ela a dormir. E eu vou seguir nas tarefas da casa.
Gente, vocês estão vendo um pouquinho do meu dia, né? Tô tentando gravar o máximo que eu consigo pra vocês. E eu mostrei um takezinho com a Maitê. Mas esse é uma vez que eu parei pra ficar com ela um pouquinho dentre todas as vezes que eu já parei, né? A louça eu parei não sei quantas vezes enquanto eu estava lavando a louça, né? Eu parei não sei quantas vezes pra ir atender ela. Mas é assim, quem tem bebê pequeno em casa sabe como é, né? É o tempo todo parando. Deixa eu até tirar essa cortina. Eu boto ela atrás do cabo aqui, porque a Maitê ainda tá dormindo no meu quarto. Porque o que acontece? Aqui a gente tem um ar-condicionado, nesse quarto aqui, que é o de casal. E no quarto dela não tem ar-condicionado e no momento nós não colocamos nem ventilador de teto. E aqui é muito quente, né? Então precisa ter o ar-condicionado pra dormir. E como tem esse puffzinho aqui, a gente acaba juntando a cama e faz uma caminha pra ela ali. Daí ela dorme do meu lado, né? Mas isso é só enquanto tá muito quente, enquanto a gente ainda não consegue botar ela no quarto dela. Porque eu não vejo a hora de colocar ela pro quartinho dela. Mas enfim, dei uma palavrinha aqui com vocês. Agora eu vou arrumar a mesa e esquentar a comidinha da Maitê, que ontem eu fiz, então ainda tem um pouquinho pra ela. Então hoje ela vai almoçar a comidinha que eu fiz ontem pra ela. O Léo vai vir pra almoçar em casa, então eu vou deixar a mesa prontinha pra quando ele chegar, só ele sentar e comer. Mostrar o máximo pra vocês, mas realmente, gente, é muito corrido, né, pra eu conseguir gravar, conseguir fazer as coisas, conseguir render o dia e conseguir cuidar da Maitê, né, então, por isso que eu tô mostrando pouca coisa, né, tô mostrando mais do que eu consigo mesmo. Mas eu já botei roupa pra lavar, já estendi roupa, já recolhi roupa, botei outra roupa pra lavar de novo, então, é bastante coisa, assim, né, que a gente vai fazendo no decorrer do dia, quem é mulher sabe. Já deixei prontinho também o uniforme do Léo aqui pro serviço da noite, né, porque às 5h30 ele sai de um serviço e às 6 ele começa em outro, então, ele passa em casa só pra pegar o uniforme e ir pro outro serviço, né. Gente, aqui em casa, o que eu vou falar agora vai dividir opiniões, tá? Mas eu acredito que cada um tem uma realidade, cada um sabe de si, cada um sabe o que quer fazer com o seu próprio filho, cada um entende do seu próprio tempo, mas telas é algo que divide muitas opiniões. E eu sempre disse que eu não iria dar telas, né? Enfim, durante a gestação, enfim, eu pensava, não vou dar telas, não sei o quê. Só que a minha realidade, ela é diferente do que eu pensava. Só quem tem filho pequeno sabe a correria que é, sabe o quanto demanda da gente, né? E, querendo ou não, eu sou sozinha pra cuidar da Maitê. Eu tenho meu marido, eu tenho família que me ajuda com ela. Quando eu vou visitar alguém, né, da minha família, nossa, o pessoal assume ela pra mim. Quando eu preciso deixar ela com alguém também, eu sempre tenho alguém pra deixar ela. Mas, em casa, eu sou sozinha. E não tem como eu simplesmente, vou levar minha filha ali pra te cuidar. Não tem isso. Então, o que eu faço? Pra eu conseguir fazer as coisas principais do dia, eu ligo a TV sim pra Maitê, eu deixo ela olhar um pouquinho de TV, um desenhinho. Sempre prezo por desenhos que ela aprende algo que não seja simplesmente um desenho aleatório. Então, eu sim ligo a TV pra ela, deixo ela um pouquinho olhando TV. Mas eu faço o que eu preciso e depois eu vou pra dar atenção pra ela. Então ela não fica o dia inteiro na frente da TV. Mas sim, ela olha a TV, eu ligo a TV pra ela. E sinceramente eu, Giovana, não vejo nada de errado nisso porque é a minha realidade. Quem tem ajuda em casa, quem fica com o seu filho, mas tem alguém em casa junto, consegue dividir as tarefas e consegue conciliar tudo. Mas no meu caso eu não tenho isso. Então acaba que a gente vai nos rendendo algumas alternativas que nós temos. E ainda bem que temos alternativas, porque senão ia ser puxado. Eu não ia conseguir fazer tudo que eu consigo fazer durante o dia. E ainda assim tem dias que ela tá mais enjoadinha, agora que tava nascendo os dentes também. Ontem foi um dia bem difícil, mas a gente vai nos adaptando, né? Então, só um comentáriozinho. Oi, Bibi! Oi! 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 Quem é eu ou quem é comigo? Comidinha tá pronta.
Né, Tetê? E aqui é a comida do Léo. E eu vou esquentar minha comida depois. Gente, um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar é que eu falei do almoço da Maitê, mas eu esqueci de falar do almoço do Léo e do meu almoço, né? O Léo ganha almoço na empresa, né? Então ele vem com a marmita dele pronta. Às vezes eu faço igual ao almoço, mas geralmente ele come a comida que vem da empresa. Nós já almoçamos, o Léo já voltou pro trabalho. A Maitê, geralmente depois que ela come, ela fica com sono e ela dorme. Então eu já fiz ela dormir, dei uma mamazinha ali, ela dormiu. E agora, a mãe fica sempre naquele dilema, né? Aproveito pra descansar, arrumo a casa, o que eu faço? Mas, eu vou só tirar as coisinhas aqui da mesa. Só botar no lixo, né? Enfim, organizar. E eu vou tomar um sorvete. Porque tá muito calor aqui hoje. E tem um sorvetinho na geladeira, eu vou tomar um sorvetinho. Merecido. Eu esqueci de falar aqui, mas hoje nós vamos jantar. Eu, minha mãe, minha tia, minhas primas, vamos jantar no restaurante que meu marido trabalha. E ele não sabe. Então nós vamos chegar lá de surpresa, entre mulheres. Ele provavelmente vai ficar feliz porque, enfim, ele gostaria que eu fosse lá conhecer o lugar, né? Enfim, o espaço, que a gente levasse a neném. Então eu acho que ele vai ficar bem feliz. Vamos ver, espero que sim, né? E daqui um pouquinho, agora é 1h20 da tarde, e umas 3 horas mais ou menos, a minha tia e a minha mãe vão vir aqui pra dar um cheirinho na Maitê. Então, eu vou deixar as coisas bem alinhadinhas aqui só pra elas chegarem e a gente poder sentar um pouco, tomar um chimarrãozinho. Mas é uma passadinha bem rapidinho, porque enquanto minha avó vai estar no Pilates, mas já dá pra dar um oi, dar uma conversadinha. Mas então é isso, eu vou só arrumar aqui o restinho das coisas que faltam. Agora falta pouca coisa, passar, depois que a mãe acordar eu vou passar um aspirador no chão. Tem que estender mais uma roupa agora. E acho que é isso. Agora eu vou só terminar aqui, vou tomar meu sorvetinho e depois eu volto a gravar. Tô sentada, mas tô trabalhando. Eu tô falando baixo porque a mãe tá dormindo ainda. Mas acabei de passar orçamento pra uma cliente de uma arte que ela pediu. Então, tô aqui na função mesmo que esteja sentada um pouquinho pra descansar enquanto a neném dorme. Tô aqui com o meu litrinho de água. Gente, eu me rendi a esse litrão. Aqui tem 2 litros, né? E eu já tomei um de manhã. Eu vou tomar mais um de tarde e provavelmente mais da noite ainda. Eu tomo muita água, meu Deus, sabe? Eu tenho muita sede, de verdade. Oi. Os gatos. Oi, bebê. Oi, amor. Tirou sua sonequinha? Tava boa essa sonequinha? Ai, mãe, que preguiça. Que preguiça. Maitê,
não gravei mais antes, porque a minha mãe e minha tia chegaram aqui, eu fui dar uma atenção pra elas, fui atender a neném, enfim. Agora meu irmão já chegou aqui, porque toda vez que ele vem da aula e passa aqui, né, pra depois meu pai vir buscar ele. Mas enfim, agora eu tô indo numa loja com eles pra comprar um rolinho de tirar pelo da roupa, pra arrumar o uniforme do Léo. Assim que ele chegar, tá tudo prontinho pra ele poder ir pro segundo emprego dele. E adivinha quem chegou no final do dia e lembrou que tava gravando um vlog? Então, gente... Mas enfim, olha só, o dia ainda não acabou, tá? Agora, nem sei que horas são. Agora são 8 horas, mais ou menos, da noite. E o que acontece? Aquela hora, o último take, no caso, que eu gravei, eu tava indo numa loja comprar aqueles rolinhos de tirar pluma de roupa, sabe? Pra passar no uniforme do meu marido, pra ele poder trabalhar. E aí, quando eu cheguei em casa, aconteceu um apagão aqui na cidade e simplesmente faltou luz em toda a cidade e a gente ficou um tempo, acho que uns 40 minutos mais ou menos, sem luz. Por fim, eu fui ali arrumando minha filha, fui tentar fazer alguma coisa, tava quase até organizando as coisas pra levar pra minha mãe, caso não voltasse a luz, porque com o bebê sozinha em casa não tinha como ficar sem luz. E daí, depois voltou a luz do nada, então fui tomar meu banho, dei banho na minha filha, nos arrumamos, estamos prontas pra ir no serviço do meu marido. Ele não sabe que nós vamos ir lá, mas acredito que ele vai ficar bem feliz que a gente vai lá. Vai eu, minha mãe, minha filha, minha tia, a filha dela, minha outra prima, o marido da minha prima e vamos em galera. Então, a gente tá terminando aqui de se arrumar. Já tô pronta, na verdade, só vou finalizar minha filha agora. E nós estamos indo. E estamos prontas, né, filha? A gente vai lá ver o papai, né, amor? Gente, agora eu vou sair pra jantar, porque eu tô muito chique. Ficou com vergonha, meu Deus. Ó a mãe aqui. Ó a mãe. Ai, que linda, meu amor. Vamos, tchau, tchau? Diz tchau, tchau. Nós já chegamos aqui. Nesse espaço a gente tá chegando agora. Por enquanto, estamos só nós três. Essa é a Dade, minha mãe. A Tetê também. Tá prestando atenção, filha? Vamos lá, O que a mãe tá fazendo? Jantar. Agora lá nós vamos na comer. Sim, tá? Vai lá o Léo, ó. Uhum. E daqui a um pouquinho vai aparecer o meu marido. Não é esse. É o lá, ó. Esse aqui. Esse aqui. Cadê meu dedo? Tá aqui. Cadê meu dedo? Aproveitando, como é que fala? A indiada pra finalizar esse vídeo. Porque, gente... É um vídeo. Porque era um lugar super calmo, tá todo mundo tranquilo e a gente nessa baderna. Era calma, porque não é mais. Entendeu? Gente, eu tô aqui já na finaleira da nossa saída, no nosso rolezinho. E já foi muito bom. Estamos aqui aproveitando para tirar umas fotinhos. Que o espaço aqui é muito bonito, muito instagramável. E acredito que seja isso. Eu não vou mais gravar depois, eu sei que não. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro vlog, acredito, de muitos, porque eu pretendo postar mais. E é isso. Se você gostou, se inscreva.